Boa noite a todos. Acho que já temos a sala composta, muito composta. Bem-vindos à última sessão do ciclo Marte 2030. Esta sessão tem o tema Para Além de Marte. Eu acho que é uma grande responsabilidade para nós terminarmos este ciclo que foi extraordinário. Até porque se fizermos a geneira depois já não há ninguém que possa vir aqui corrigir e deixar uma melhor imagem. Por outro lado, também acho que temos a vida facilitada porque para além de Marte nós podemos dizer mais ou menos aquilo que quisermos e inventarmos, porque vai ser muito difícil que alguém possa vir depois de chamar-nos a atenção e apontar o dedo e que cometemos muitos erros. Por falar em erros, ninguém gosta muito de errar, e eu errei relativamente a este ciclo e fiquei muito feliz por ter errado, porque quando a Joana Lobo Antunes e o João Retré, a quem agradeço imenso, são as pessoas que estão à frente da comunicação dos dois institutos que se juntaram para organizar este ciclo. Portanto, a Joana Lobo Antunes é a diretora de comunicação do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, doravante referido como ITQB, por favor, não me façam repetir, pode ser. E o João Retré, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que em colaboração com o CCB, organizaram este ciclo de conferências que me parece uma ideia extraordinária. E até não quero exagerar, mas revolucionária, porque esta junção das duas áreas é perfeita e é quase que a pessoa pensa como é que ninguém pensou nisso antes. E onde é que eu errei? Fiz aqui um grande preâmbulo, mas onde é que eu errei? Quando a Joana me convidou, claro que eu, obviamente que aceitei e achei uma ideia fantástica, mas pensei, quem é que vai um sábado à noite, no inverno, quando até pode estar a chover, ouvir pessoas falar sobre estes temas? Vão 5 ou 6 pessoas, aquelas pessoas que têm mesmo um interesse muito grande. Imaginava só pessoas de cabelos brancos e até sem terem uma vida particularmente excitante, e enganei-me redondamente e fiquei tão feliz, acho que nunca fiquei tão feliz por me ter enganado, e é um prazer enorme. O mesmo aconteceu nas outras conferências, não sei se estavam todos cá, e ver a sala cheia, ver cabelos brancos, cabelos loiros, ruivos, ver crianças, sessões muito participadas, com perguntas interessantes, e portanto é mesmo uma grande felicidade estar aqui, e gostava que fosse uma semente que fosse deixada para outras iniciativas do género, promovidas pelo Instituto de Astrofísica e pelo ITQB ou não. Temos aqui hoje um painel muito interessante, parece-me. O Ricardo Louro, que é bioquímico, especializado em bioquímica inorgânica do ITQB, trabalha na caracterização da estrutura e da função de proteínas, penso que todos sabemos o que é. Mais à frente já vou pedir ao Ricardo para explicar um bocadinho melhor o que é que faz. E aqui o Nuno Santos, astrónomo, é preciso dizer isso, porque há muitos Nuno Santos. Há no futebol, há também na bioquímica, e aliás uma vez eu queria ligar a este Nuno Santos e liguei ao Nuno Santos bioquímico, e era para fazer uma notícia. Eu sou jornalista, já agora sou jornalista, trabalho na revista Visão, e precisava, e estava a fechar, e eu tinha ouvido qualquer coisa que o Nuno tinha feito. O Nuno está sempre a fazer coisas que dão notícia, e eu liguei com uma grande familiaridade que eu não tenho com o outro Nuno Santos da bioquímica, e depois rapidamente percebi que era ele, mas não me desfiz. E isso para dizer que os cientistas têm sempre novidades. Portanto, o meu trabalho como jornalista, eu tento fazer jornalismo de ciência, é muito fácil, porque há sempre notícias na ciência. E, portanto, eu liguei para o Nuno Santos Girado e ele tinha uma novidade e fiz uma notícia. Portanto, até correu bem. Portanto, tenho aqui o Nuno Santos caça-planetas, os caça-fantasmas. O Nuno Santos caça-planetas tem um recorde de identificação de planetas extrasolares, trabalha em colaboração com equipas internacionais que são extremamente eficazes e eficientes na caça a planetas extrasolares, e conhecemos muito mais do universo graças ao trabalho do Nuno. E eu agora, acho que era importante perceber
porque é que o Ricardo, que trabalha em bioquímica inorgânica, está aqui num ciclo dedicado à vida para além do Marte. O que é que, portanto, a primeira pergunta para o Ricardo, a minha primeira pergunta é o que é que tu fazes no laboratório do ITQB e que se relaciona, que possa estar relacionado com a vida para além do nosso planeta? Obrigado a todos, boa noite, obrigado por terem vindo. No meu laboratório eu não faço muito, são os estudantes que fazem, mas o que os estudantes fazem é estudar proteínas que permitem a um conjunto particular de bactérias que não respiram oxigênio respirar metais. E isto é da maior importância quando estamos numa sessão que se relaciona com para além de Marte, porque este tipo de respiração de metais, portanto respirar rochas, será o que vamos encontrar nos planetas que estejam para lá de Marte, onde a luz solar já é muito pouco intensa e, portanto, o tipo de vida que haverá lá não pode estar fortemente baseado na luz solar, tem de estar baseado noutras coisas. E estas proteínas que estudamos no nosso laboratório são as proteínas que permitem a estas bactérias interatuar com os metais, daí o inorgânico no nome do meu título, e permitir a estes organismos respirar estes metais e dessa forma viver de uma forma completamente diferente, que parece alienígena para a maioria de nós, mas na verdade são organismos que também existem na Terra. Portanto, existe já na Terra a possibilidade de estudar um tipo de vida que é muito estranho e que poderá ser plausível um tipo de vida que existe para lá de Marte. Muito bem. Já agora não nos queres contar um bocadinho como é que fazes isso, como é que estudas essas proteínas? Sim. Então, no laboratório nós usamos muitas técnicas. No ITQB tem a característica de ser um instituto multidisciplinar, o que é uma vantagem quando se estuda este tipo de assuntos, porque é preciso ligar muitos pontos diferentes. E temos muitos métodos disponíveis, mas usamos essencialmente métodos que nos permitem separar estas proteínas particulares das outras todas, que estas bactérias têm, e depois caracterizá-las, e o método central que se usa no meu laboratório chama-se ressonância magnética nuclear, que para o público comum é mais conhecido como um método de imagem médica, mas também permite fazer estudos ao nível molecular e atómico e dessa maneira saber em detalhe como é que estas proteínas funcionam e como é que permitem a estes organismos respirar metais. E essas máquinas também poderiam ser usadas para ver uma hérnia discal, por exemplo? As nossas não. As nossas, portanto, as máquinas são construídas e eventualmente o Nuno irá falar disso agora quando falarmos da detecção. Cada máquina é construída, mesmo que use o mesmo princípio físico de funcionamento, é construída para uma determinada função. Portanto, as nossas são construídas para estudar proteínas, as máquinas de imagem médica são construídas para fazer imagem médica. O princípio físico para obter o resultado é o mesmo, mas depois a máquina é construída para procurar um determinado tipo de análise que é diferente nos dois casos. Obrigada. O Nuno Santos é fácil perceber, é mais fácil, mais evidente porque é que o Nuno está aqui. No entanto, eu gostava que explicasses como é que é feita essa caça aos planetas extrasolares. Pode ser? Vou tentar. Ora, muito boa noite. É um prazer, de facto, estar aqui. E nesta sala é magnífica. Quando entrei, eu disse, eu compro. Bom, como é que se caça planetas? Bom, não é com espingardas, obviamente. E nós somos muito pacíficos na astronomia. O que nós usamos, obviamente, são telescópios, e usamos uma série de princípios físicos que nos permitem encontrar os planetas à volta das outras estrelas. Portanto, estamos a falar de planetas extrasolares, ou seja, planetas que orbitam outros sóis, outras estrelas. Não estamos a falar de planetas que andam aqui à volta do Sol. Isso é demasiado perto para nós. Gostamos de olhar para um bocadinho mais longe. E queremos essencialmente saber quantos sistemas solares é que existem por esse universo fora. E como é que nós fazemos isso então? Existem várias técnicas. A primeira coisa, se calhar, que é importante dizer é que, infelizmente, os planetas são muito pequeninos, estão muito longe e, portanto, nós não podemos simplesmente apontar para lá um telescópio, tirar uma fotografia e dizer, está aqui um planeta. Não funciona. E, portanto, os astrónomos tiveram que se munir da física
para pensar em métodos que nos permitissem detectar os planetas, saber que eles estão lá, mesmo se não os conseguissem ver diretamente. E fazem-no por várias abordagens, há duas que são as mais importantes. Uma delas é muito fácil de visualizar. O que acontece é que quando nós temos um planeta que anda à volta de uma estrela, quando o planeta passa à frente da estrela, ele está-nos a tapar um bocadinho da estrela. Não é? E, portanto, nesse momento, como observado por nós, parece que a estrela ficou um bocadinho mais fraquinha, menos brilhante, momentaneamente. Depois o planeta sai da frente e a estrela volta ao seu brilho normal. E isso acontece a cada órbita do planeta. Portanto, esse método, que chama o método dos trânsitos, portanto, esse fenómeno de passar à frente, chama-se um trânsito, permitiu detectar muitos planetas e, em particular, também caracterizar esses planetas, medir o seu tamanho. Depois há um outro método que eu posso eventualmente explicar, não sei se vale a pena também entrar em demasiados detalhes técnicos. Este método de trânsito também já tinha sido usado no passado, não é? Para identificação em astronomia. O método do trânsito tinha sido utilizado para detecção de estrelas binárias, estudar estrelas binárias, por exemplo, que são estrelas duplas, que andam uma à volta da outra. E não foi este método que permitiu descobrir primeiramente planetas à volta de outras estrelas, foi um outro método que é um bocadinho mais complicado de explicar, portanto também estou a tentar saltar etapas, mas é um método que permite detectar planetas e permite determinar o seu tamanho. E depois, com o outro método que eu não expliquei, conseguimos determinar a massa desses planetas, e portanto temos a massa, temos o raio, temos a densidade, podemos saber que tipo de planetas são. E depois há muito mais coisas que podemos estudar, inclusive as atmosferas desses planetas já se começam a estudar, portanto há muita coisa a ser feita nessas áreas. E nestes planetas que já identificaram até agora, qual é que é aquele que está mais bem posicionado? Eu não sei se há uma escala dos mais bem posicionados para albergarem vida ou qualquer coisa parecida. É a Terra, não é? Não, mas... não. Destes. Dos teus. Eu sou muito mau com nomes. E, portanto, como já se descobriram cerca de 4.000 planetas à volta de outras estrelas, aliás, nós hoje, há uma coisa que os astrónomos já sabem, é que a maior parte das estrelas que nós vemos no céu tem planetas à volta. Nós não os vemos, mas sabemos que estão lá. Alguns já conseguimos caracterizá-los e detectá-los, embora não os tenhamos visto diretamente, mas sabemos que eles estão lá. Outros nós sabemos simplesmente porque observamos aquele conjunto de estrelas e detectámos que quase todas tinham planetas, portanto as que não observamos ainda também devem ter, não há nenhuma razão para não terem. E portanto aquilo que nós sabemos hoje é que a maior parte das estrelas que vemos no céu tem planetas à volta. E também sabemos que a maior parte deles são provavelmente rochosos, como a nossa Terra. Não estamos a falar de vida, atenção, para já, pelo menos. Mas portanto são muitos e eu sou muito mau com nomes. Agora há um punhado deles que estão à distância certa da sua estrela para eventualmente poderem ter água líquida e respirarem qualquer coisa. E agora a maior parte destes também são provavelmente ainda um bocadinho grandes demais para poderem ter condições como as que nós temos aqui na Terra. Portanto, o que nós estamos agora a tentar é justamente encontrar planetas mais parecidos com a nossa Terra, a orbitar outras estrelas parecidas com o Sol e que estejam à distância certa para que eventualmente possam ter água líquida, que possam ter desenvolvido vida. Ou seja, não há ainda um melhor candidato, pensando na perspectiva para além de Marte, não há assim que esteja especialmente bem posicionado. Não há nenhum que a gente diga é agora, não, ainda não, mas para lá caminhamos. Este é agora da perspectiva de albergar vida, o que é o essencial? Porque nós acabamos de perceber que nem sequer o oxigênio é essencial, não é? Porque já nos disseste que... consegue-se perceber o que é a base, o básico, o que não pode faltar? Neste momento, nesta pesquisa, agora indo para além de Marte e numa perspectiva de procurar vida para além de Marte, é preciso sentir a necessidade de definir o que é que nós consideramos como vida. Porque a vida, mesmo a vida que nós reconhecemos como vida na Terra, tem uma diversidade imensa. Eu acabei de vos falar de um exemplo particular, que é o que se estuda no meu laboratório, que nem sequer usa oxigênio, usa pedras para estar viva, mas a gama de temperaturas em que a vida é viável na Terra é muito vasta.
estende-se para baixo dos 0 graus e para cima dos 100 graus, porque acima dos 100 graus, se tivermos muita pressão, como há no fundo dos oceanos, a água continua líquida e, portanto, os seres vivos continuam a viver. Qual é o conjunto de elementos químicos que são necessários para existir vida? Também é muito vasto. Nós pensamos que a vida é feita de carbono, azoto e hidrogênio, aqueles elementos clássicos da vida, mas são precisos outros elementos, os chamados elementos inorgânicos, como os metais, e todos nós sabemos que os metais são essenciais, porque temos a hemoglobina que tem ferro, portanto é absolutamente óbvio para toda a gente. Portanto, tudo isso é necessário para haver vida, mas esta é a visão da vida que nós conhecemos. E esse é um aspecto que é preciso ter em conta, muito importante, quando procuramos vida para além da Terra. Nós até agora só reconhecemos a presença de vida no nosso planeta. E mesmo no nosso planeta há aspectos que durante muitos anos não eram reconhecidos como vida e agora são reconhecidos como vida. Portanto, quando vamos à procura de vida noutros planetas, quando construímos instrumentos, e o Nuno mencionou há pouco que agora já é possível começar a estudar as atmosferas destes exoplanetas, destes planetas que estão a orbitar à volta de outras estrelas, quando construímos instrumentos para procurar vida noutros planetas, esses instrumentos vão procurar vida que nós sejamos capazes de reconhecer. Mas, eventualmente, a vida nesses outros planetas pode ser tão rápida que nós não conseguimos reconhecê-la ou tão lenta que nós não conseguimos reconhecê-la. Eu vou dar um exemplo que também tem alguma relação com o trabalho que se faz no laboratório. No fundo dos oceanos, nos sedimentos, existem bactérias que se reproduzem uma vez a cada várias centenas de anos. Portanto, se nós formos lá e se não tivermos o tempo suficiente ou se não tivermos as condições para as fazer crescer mais depressa, parece que aquilo está tudo morto, mas não está vivo. Portanto, quando procuramos vida, nós podemos até enviar instrumentos ou até enviar um astronauta, se tivermos condições para isso, dentro do nosso sistema solar é plausível. E a maneira como fazemos esta pesquisa tem de ser muito bem pensada, de modo a garantir que não nos vemos na situação de estar ali à nossa frente, mas parece uma pedra e afinal está vivo. Porque nós não conseguimos reconhecer a sua composição química, a velocidade a que se processa o seu modo de vida e, portanto, podemos não o reconhecer apesar de lá estar. Isso quer dizer que pode ter acontecido no nosso sistema solar? Pode, com certeza. Eventualmente está a acontecer. Anda, ai que angústia! Como se faz? Então, mas tu acabas por não há parâmetros, não há, nós vamos, o que temos que procurar é... Os parâmetros dos quais temos de partir, e na ciência fazemos sempre assim, nós partimos do que conhecemos para explorar o desconhecido. Sim. E por isso é que se estudam os organismos mais exóticos, e os que se estudam no meu laboratório são alguns desses, mas há muitos tipos de organismos exóticos e também o chamar exóticos é um pouco uma força de estilo, porque depende da nossa percepção. Claro. Se fôssemos perguntar às bactérias que nós estudamos no laboratório, o que vocês acham dos humanos? São um bocado estranhos, respiram oxigênio e vivem àquela temperatura, isso não tem jeito nenhum. Portanto, é uma questão de percepção, mas temos de partir do conhecer e por isso é que estes estudos desta microbiologia que se chama microbiologia dos extremófilos, do nosso ponto de vista, é extremamente relevante para a procura de vida fora da Terra, para além de Marte, mas até em próprio Marte, porque nos permite ver a diversidade de condições que são compatíveis com a vida que temos aqui na Terra. Portanto, e foi a vida que evoluiu com a Terra. Portanto, num outro planeta, com outra composição química, com outras temperaturas, com outros elementos, com mais frio, sem tanto sol, a eventual evolução de vida que acompanha esse planeta será diferente, mas nós já temos uma noção da gama de parâmetros e que já sabemos que é muito vasta, onde ela pode existir. Eu vou dar um exemplo, porque é um artigo científico que existe, as pessoas da audiência eventualmente sabem que existe uma lua de Saturno muito pequenina, Enceladus, e que agora é muito excitante porque se encontraram geysers, viu-se geysers nessa lua, numas fotografias da sonda Cassini. E houve uns colegas que fizeram a experiência seguinte. Eles verificaram que havia os geysers e eles, em laboratório, simularam as condições em que existem na Lua para dar origem àqueles geysers. Portanto, temperatura baixa, não há pressão, não há oxigênio, essas coisas. E existe
na Terra umas bactérias que foram isoladas da ilha de Okinawa que fazem metanogênese, portanto um determinado tipo de metabolismo, nas condições que se pensa existirem dentro da lua de Enceladus para ter aqueles gases. Portanto, isto não mostra que há vida em Enceladus, mas mostra que aquelas condições são compatíveis com bactérias que estão na Terra poderem viver. Portanto, há toda ali uma possibilidade de descobrir coisas fantásticas. E na perspectiva da física, porque nós vimos aqui a perspectiva da química ou da biologia, da física, o que é que se procura? Este melhor candidato tem um perfil ideal? Tem, obviamente, nós mais uma vez, nós partimos daquilo que conhecemos, não é? E quando pensamos em vida, pensamos num planeta mais coisa, menos coisa como a Terra. Ou seja, o que é que quer dizer mais coisa como a Terra? Quer dizer um planeta que tenha condições para ter água líquida. Nós sabemos, eu creio que toda a vida na Terra tem água de alguma forma, precisa de água. Daquilo que eu sei, se calhar estou enganado, se calhar um dia menos mas pelo menos esse é o conceito primeiro que nós temos, não é? E portanto aquilo que andamos muito à procura é disso. Agora, isso não quer dizer que tenha que estar àquela distância da estrela, porque como falamos no caso de Enceladus, é um satélite, está muito mais longe do Sol do que a Terra e terá eventualmente água líquida enfim, tal como alguns satélites de Júpiter e por aí fora, não é? E portanto, mas aquilo que temos primeiramente em mente é um planeta que tenha minimamente as condições próximas da Terra. É importante notar também que se o planeta for demasiado grande, ele vai ter uma atmosfera extremamente espessa de hidrogênio e hélio e, portanto, aí muito dificilmente teremos condições. Portanto, não teremos uma interface sólida, não teremos, enfim, as condições para a vida, pelo menos naquela como nós a imaginamos. E, portanto, para ter vida terá que ser um planeta necessariamente não muito grande, ou então um satélite de um planeta grande. E os satélites são muito difíceis de encontrar, mas, embora se ande à procura, e creio neste momento um bom candidato, mas não terá, em todo o caso, condições, porque está muito perto da estrela, portanto será demasiado quente. Portanto, queremos encontrar planetas, vamos dizer, de tipo terrestre no sentido sólidos, rochosos, com uma atmosfera não demasiado espessa. Quando o Nuno falou em água, o Ricardo não... Eu banei um bocadinho. Paraste um bocadinho. Queres... Podes explicar, porque há casos extraordinariamente curiosos e a vida na Terra é fascinante pela diversidade e pelas soluções que encontrou. E o exemplo que eu vou dar, porque é importante também nesta questão de a vida pode estar ali à nossa frente e nós nem percebemos que ela está lá. Existem os organismos, nem sequer são bactérias, são aquilo que se chama eucariotas, portanto são organismos como nós. Têm células com núcleo, com mitocôndrias, portanto são como nós e parecem ácaros, são pequeninos, têm à volta de 1 milímetro, chamam-se tardigrades. E são os organismos muito curiosos, porque alguns destes nós podemos secá-los até eles não terem água nenhuma, portanto eles estão vivos, nós secamos e não têm água nenhuma, eles até encolhem um bocadinho quando nós tiramos água. E, portanto, aqui fica um pó destes organismos. E podemos guardar este pó. Este pó não está a funcionar, não tem metabolismo nenhum, está parado. E se pusermos em água, ao fim de alguns minutos, eles incham e começam a andar outra vez, como se não tivesse acontecido nada. São como os flocos da aveia, não é? Como? Como os flocos da aveia, não é? É um bocado como os flocos de aveia, é só juntar água. E, portanto, ora, estes organismos, o que é curioso é, estes organismos foram descobertos há volta de 30 anos, portanto, nós neste momento sabemos que é possível mantê-los, guardá-los secos 30 anos, e há quem tenha uns guardados, e daqui a uns anos veremos se são 35, 40, por aí fora, não sabemos ainda qual é o limite de tempo que podemos ter estes organismos guardados. Okay? Mas, portanto, temos aqui um ser vivo que pode sobreviver à completa dissecação, que é o que se chama a não ter água, e, portanto, para o metabolismo, e quando pomos água, volta a estar vivo. E agora, o que é que lhes permite, porque é que nós não podemos fazer isso a um de nós, por exemplo?
Era fantástico. mesmo a pensar nisso. Exatamente. A gente pega nos astronautas, seca-os todos, manda-os lá para não sei onde e depois lá metem-nos debaixo dos sofás com a comida. Exatamente. Faz com a liofilizado. Com a comida liofilizada. Porquê não se pode? Porque estes organismos, a falta de água destrói as células dos seres vivos normais. Estes têm uma característica especial muito curiosa e que acabou por ter alguma relação também com o meu trabalho indiretamente, porque é assim, quando eles estão a ser secos, eles produzem umas proteínas, que são umas proteínas especiais, que se chamam proteínas intrinsecamente sem estrutura. Portanto, as proteínas ditas normais têm uma determinada forma. São uma esfera, são um chouriço, têm uma forma particular e essa forma é importante para a sua função. Estas proteínas intrinsecamente sem estrutura não têm uma forma definida. E quando estes organismos começam a sentir que estão a ser secos, eles começam a produzir estas proteínas e essas proteínas substituem a água e protegem o resto das estruturas solares. E o nosso armadura é por dentro. A água sai de dentro e nos sítios, os interstícios onde estava a água, passam a estar estas proteínas. E nós, por ressonância magnética nuclear, também conseguimos estudar estas proteínas. Aliás, como elas não têm estrutura, é de facto um dos melhores métodos para as estudar. E, portanto, podemos perceber como é que elas conseguem fazer estas funções. E esses organismos onde é que estão? Esses conseguem... Existem na natureza, no ambiente, nos solos. O primeiro que foi isolado da Antártida, de umas rochas secas, e, portanto, voltamos às analogias com os exoplanetas. A Antártida é um dos melhores, um dos locais que melhor se assemelha às condições em Marte. É seco, frio e portanto, lá foi isolado o primeiro destes. Mas agora já se descobriu em muitos outros sítios. Vocês deixaram-nos aqui com imensas dúvidas e imensas incertezas. Vocês próprios devem viver com isso, não é? Com essa angústia de não conseguir... Não, é mal. É mal, ok. Se pudessem, se tivessem ao vosso alcance uma ferramenta que vos permitisse viajar para trás no tempo ou para a frente, o que é que escolheriam? O que é que seria mais útil para esclarecer na perspectiva da biologia e depois na perspectiva da física? Eu primeiro? Eu para a frente. Para a frente. Porque nós estamos sempre a descobrir coisas novas. A nossa capacidade de conhecer e entender o universo é muito melhor do que era há 50 anos, do que era há 100 anos e do que era há 300 anos. Mas se pudesses andar para trás ao início e observar o início da vida. O início da vida. Não sei se nós conseguimos observar o início da vida, porque a escala de tempo, voltamos um bocadinho atrás na conversa, a escala de tempo em que o processo ocorre não é compatível com a escala de tempo da vida humana. É em milhares ou milhões de anos. Nós temos esta noção de que para haver vida, e no fundo, como eu disse, há uma certa ímpeto em procurar planetas que se pareçam com a Terra. Mas a Terra que nós temos hoje é muitíssimo diferente da Terra onde surgiu a vida da Terra. Foi evoluindo, a Terra tem 4 mil milhões de anos, mais ou menos, e a Terra de origem não tinha nada a ver com a nossa. Aliás, isto volta de novo à questão da presença do Sol ou do não Sol. A Terra que nós temos resulta daquilo que é o maior evento de poluição da história da Terra, que foi com um determinado grupo de bactérias, aprendeu a usar eficientemente a luz do Sol e, para isso, parte a água, tira a energia e qual é a poluição? É o oxigênio. E passamos a ter oxigênio na atmosfera, que nós todos aqui nesta sala achamos ainda bem, mas a Terra original não era assim. Portanto, quando surgiu a vida era completamente diferente e durou muito tempo. Durante mais de 2 mil milhões de anos não havia organismos como nós na Terra e havia vida. Portanto, quando procuramos vida, obviamente que para os filmes de ficção científica é muito mais simpático uns seres assim com 2 braços, 2 pernas e uma cabeça mais ou menos, mas o mais provável de se encontrar vida no universo será a vida que se assemelhe mais às bactérias que nós temos na Terra. E para ti, o que é que... Ou para a física? É uma pergunta difícil. Eu gostaria muito de perceber como é que a Terra se formou, como é que o nosso sistema solar se formou. Porque eu acho que além de... Nós andamos a encontrar planetas de muitos tipos e feitios.
mas ainda temos muita dificuldade em perceber como é que os planetas se formam, ou seja, a teoria de base nós sabemos, mas depois o diálogo são os detalhes. Qual é? Ou seja, basicamente nós tivemos, havia no espaço uma grande nuvem de gás e poeira, essa nuvem contraiu pelo efeito da própria gravidade, e à volta dela formou-se um disco de gás e poeira, ou seja, basicamente no centro formou-se o Sol, e à volta desse Sol que estava ainda a formar havia um disco de gás e poeira que orbitava. Isso é algo que enfim, sai facilmente da física, mas que é observado. Portanto, nós vemos estrelas jovens, quando as observamos, a maioria delas tem estes discos de gás e poeira à volta. E estes discos vão ser basicamente o palco onde os planetas vão formar. A teoria de base é que, para a formação em particular de planetas como a nossa Terra, é que as poeiras foram colidindo umas com as outras, foram crescendo, primeiro por forças como o cotão se junta no canto das salas, não é? Forças de Van der Waals, e depois, aos poucos, por a gravidade, foi atraindo mais e mais, fez crescer estas bolas, que depois foram colidindo umas com as outras e acabou por dar origem aos planetas. Ora, isto vamos dizer, a base da coisa. Agora, o problema são todos os detalhes que nos faltam. Há muitos detalhes que faltam. E, portanto, seria muito interessante, nesse aspecto, voltar atrás e ver o sistema solar quando ele se estava a formar. E se eu pudesse então andar, agora vamos andar mais um milhão de anos para a frente. Agora mais um milhão de anos para a frente. E andava ali e dizia, ok, pronto, percebi como é que isto se formou. E porque isto dar-nos-ia, obviamente, uma pista interessante sobre como é que os planetas, de um modo geral, se formam. Porque isto é fantástico. Nós, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, antes do primeiro exoplaneta ser descoberto, toda a gente sabia como é que o sistema solar se tinha formado. Ou achava que sabia. Depois, de repente, começaram-se a descobrir exoplanetas que eram muito diferentes daqueles que nós observamos aqui. E os astrónomos pensaram, há qualquer coisa que não está bem. E depois há uma retroatividade, ou seja, começou-se a tentar perceber melhor como é que o nosso sistema solar encaixava nos novos modelos, não é? Por exemplo, descobriu-se que o nosso sistema solar, nós temos a ideia, ok, temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, lá estava Marte deste ciclo de conferência, e depois Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mas eles nem sempre estiveram à distância que estão do Sol hoje. Portanto, durante a formação e durante os primeiras dezenas de milhões de anos após a formação, Júpiter, houve uma altura que estava muito mais perto do Sol do que está hoje, depois, por uma série de processos, migrou para mais longe, e é por causa de todo este processo que a Terra está onde está e que temos a vida na Terra como temos hoje. Mesmo, por exemplo, a Lua, como é que se formou a Lua? A Lua, aquilo que se pensa é que foi o produto da colisão de um grande corpo com a Terra, enfim, com uma espécie de Terra, na altura em que a Terra ainda se estava a formar, que arrancou um bocado da Terra e que esse bocado andou aqui à órbita da Terra, acabou por se aglomerar e formou a Lua. E, portanto, a Lua é um bocadinho uma filha da Terra, não é? Quer dizer, e, portanto, todo o processo de formação de planetas e de sistemas planetários é algo extremamente intrincado, violento e altamente não linear, ou seja, não é fácil de perceber como é que as coisas se formam, e os planetas que nós andamos a encontrar é cada um mais, vamos dizer, absurdo do que os outros, e portanto, às vezes a grande dificuldade é perceber, mas como é que isto pode estar ali. Eu às vezes também, quando vejo, há certas pessoas também penso que essa pessoa pode existir, não é? Portanto, para voltar aqui ao nosso tema, então nós temos para além de Marte. Será possível ir para além de Marte sem fazer escala em Marte, sem passar pela casa de partida? Poderíamos saltar essa etapa e ir para outro destino? Como assim? Com missões tripuladas? Com missões, vamos agora fazer... Nós já estamos para lá de Marte. Não, mas... As sondas Voyager estão praticamente fora do sistema solar. Nós pensamos em Marte como o nosso próximo destino para habitar, para montar uma colónia. Podemos fazer isso sem passar por Marte e ir escolher outro destino mais longe? Aí haverá problemas, porque Marte, apesar de tudo, sendo bastante mais pequeno que a Terra, mesmo assim tem uma gravidade razoável.
para sustentar a vida de seres humanos, todas as luas dos planetas gigantes são muito mais pequenos e, como tal, será mais difícil de estabelecer uma colónia permanente humana, porque as condições são completamente diferentes e é sabido do trabalho dos astronautas na Estação Espacial Internacional que permanências muito longas na ausência de gravidade, mesmo com as máquinas de exercício e tudo mais, há sempre perda de massa óssea e perda de massa muscular. Portanto, uma missão para lá de Marte seria necessariamente muito demorada e seria improvável que um ser humano conseguisse sobreviver com saúde a uma missão tão prolongada desse teor. Mas isso é o conhecimento que temos hoje da fisiologia humana e é como todas as coisas, é sempre difícil fazer futurologia e nós estarmos aqui hoje nesta sala com luzes LED, com a transmissão live streaming, pareceria magia alguém que tivesse vivido há 150 anos, nem precisa ir tão longe. Portanto, se calhar daqui a 50 ou 60 anos, alguém vai dizer, olha, o Ricardo achava que isto não era possível e cá estamos todos nós a ver alegremente. Está a ficar gravado, isso fica tudo gravado, uma vez na internet, não, estou para sempre agarrado a essas palavras. Mas, portanto, com o conhecimento que temos atualmente de duas coisas, da fisiologia humana na ausência de gravidade prolongada e da física das órbitas e de métodos de propulsão, será improvável termos uma colónia para além de Marte ou termos eventualmente até a presença de seres humanos para além de Marte, porque é muito longe. Quando nós fazemos as bonecas, e se calhar o Nuno até explica isto melhor que eu, quando nós fazemos as bonecadas do Sistema Solar, tem o Mercúrio, Vênus, tem por ali fora. De Marte para Júpiter é longíssimo. Aquilo demora imenso tempo a chegar lá. De Júpiter para Saturno é outra vez longíssimo. Portanto, ir a Titã é uma viagem tremenda. Por isso... Marte é escala obrigatória. Marte é escala obrigatória. O Ricardo falou aqui dos empecilhos ou dos entraves biológicos. Na perspectiva da física, o que é que será mais difícil? O que é, em termos técnicos, o que é mais difícil? Porque é que ainda não fomos e... Vamos lá ver, como ele disse, não é? Nós já fomos... Sim, nós humanos. Não nós humanos. Mas a humanidade foi para além de Marte, já aterrou em muitos planetas, já estudou de perto muitos planetas e... Cometas até? E cometas até, exatamente. E, portanto, nesse sentido, nós para estudarmos para além de Marte não precisamos lá ir nós, não é? E eu não tenho a certeza que seja... eu acho que nós não temos... É verdade que está frio hoje, mas em Marte é muito mais frio. Não é preciso ir a Marte, vai-se à Lua, quer dizer, não há ar, não há atmosfera, não é? E isso são condições que não são propriamente amigas dos seres humanos. E, portanto, estamos a falar de condições muito mais extremas do que, se calhar, aquelas que encontramos na Terra, no sítio mais extremo na Terra, de alguma forma. E, portanto, em termos de radiação, em termos de temperaturas e por aí fora. E, portanto, eu não sei se eu acho que vale a pena investir e eu acho que é um sonho da humanidade ir pousar noutros planetas, acho que seria fantástico, mas do ponto de vista científico não tenho a certeza que seja, além do todo o investimento tecnológico que será feito, que se vai aprender muito com o processo, obviamente, mas à parte disso, não creio que seja puramente cientificamente um investimento particularmente rentável. Agora, seria muito interessante. Mas nós daqui da Terra, nós já conseguimos estudar esses corpos e, em particular, bom, estamos aqui a falar, até agora falei do Sistema Solar de alguma forma, mas para ir para outros planetas em torno de outras estrelas, então aí temos um problema muito sério. E aí passamos a ter um problema da escala de tempo humana. Não é? A estrela mais próxima está a cerca de 3, 4 anos-luz de nós, ou seja, a luz demora esse tempo a cá chegar e, portanto, a não ser que haja um desenvolvimento tecnológico que nos permita viajar muito próximo da velocidade da luz, nós vamos ter um problema sério em mandar lá humanos, não é? Eu não estou a dizer que se quer que se há lá um planeta ou não. Portanto, nós, mesmo que fôssemos à velocidade da luz, nós demorávamos ir e voltar, demorávamos 8 anos. Não é? E, portanto, não sei se isto é muito viável do ponto de vista humano. Não é? Eu sei, e quando lá chegassem,
mandavam uma mensagem e ela demorava 3 ou 4 anos a chegar cá, quer dizer, a dada altura é um bocadinho complicado, não é? E portanto eu acho que nós o que temos que se calhar pensar é estudar esses planetas distantes à distância. E há muito para fazer, e há muito progresso para fazer por aí. Mas, portanto, o principal obstáculo ao estabelecimento, à ida do humano para outro planeta, um planeta extrasolar, é a própria condução humana, não é a capacidade técnica. No limite é o facto de um ser humano seríamos capazes de produzir uma nave que levasse um humano para se estabelecer num planeta, ou uma colónia de humanos para se estabelecer num planeta extrasolar, mas os humanos é que não chegavam lá vivos. Provavelmente, quer dizer, e demorava tanto tempo que se calhar nós tínhamos que prever que haveria todo um conjunto de famílias. Gerações. E os que voltavam já eram os netos ou bisnetos ou o que fosse, não é? Quer dizer, é uma situação um bocadinho estranha. Porque não? Mas obviamente não é bem. Eu não sei, não conheço ninguém com bom juízo que tivesse disponibilidade para agora ir embarcar numa viagem e nunca mais ver a Terra. Não é? Eu entrevistei pessoas que estavam dispostas a fazer parte daquele projeto da Mars One. Mas estou a falar de pessoas com bom juízo, não tenho a certeza que sejam. Me garantiram que estavam, aliás, alguns portugueses que estavam dispostos a participar naquele projeto, que era uma viagem só de ida, não é? Respeito. Ainda na questão da dificuldade, uma missão desse género, não é? Teria que congregar o mundo todo junto, não é? Nós teríamos que estar todos de acordo. Isso também, porque a China chegou agora à Lua, não é? Ao lado, à face oculta da Lua. E a China, parece-me, tem um posicionamento na conquista do espaço que vem um bocadinho ao contrário do que tem sido o caminho que tem sido feito das agências e dos países se juntarem, nomeadamente na Estação Espacial Internacional, onde está a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, e a China foi sozinha à Lua, não é? E uma missão desse género, vamos para além de Marte, seria possível de ser concretizada por uma nação, por maior que seja e mais rica que seja? Ou teria que ser um projeto da humanidade? É preciso aqui, ao meu lado, um especialista em política internacional. Eu sou um bocadinho cético no sentido em que eu acho que a Estação Espacial Internacional foi o que foi e é o que é, porque custa muito dinheiro e os pagadores de impostos não estão dispostos a dar tanto dinheiro. E, portanto, os países tiveram que fazer compromissos e dizer sozinho não consigo, portanto vou ter que me aliar aos outros. E a China, neste momento, tem se calhar uma abordagem diferente e, portanto, resolveu pôr o dinheiro, porque se calhar os pagadores de impostos na China não têm a mesma voz que têm no Ocidente, não sei. Não quero causar aqui incidentes diplomáticos. E, portanto, eu não acho, eu sou muito pragmático e muito, não sei como é que é dizer isto sem parecer demasiado mal, pouco crendo na espécie humana. Eu acho que sou pessimista em relação à espécie humana, porque eu acho que as pessoas colaboram quando nos dá jeito, quando não dá jeito normalmente fazem por si. Mas com estranho não pode dizer. Não estou a dizer que seja individualmente assim, mas enquanto espécie eu acho que nós temos muito a trabalhar assim. Embarcarmos numa missão como esta sem ser coletivo? Seria muito mais positivo se fosse obviamente um esforço global, mas globalmente nós não nos entendemos sobre tantas pequenas coisas tão terrenas, não é? Que não sei se... Partilha da água, por exemplo. Por exemplo. E tu, Ricardo, também és um pessimista? Eu não sou um pessimista, eu sou um otimista, mas eu tenho uma visão diferente da exploração do para além de Marte. E nós estamos a ver agora desenvolvimentos, especialmente nas ciências das tecnologias de comunicação, que eu acho que permitem vir a executar esta visão, que é, com os desenvolvimentos de inteligência artificial, nós vamos em breve, na minha visão, ser capazes de desenvolver máquinas com a capacidade de substituir os humanos para lá de Marte. Isso tem uma vantagem tremenda. Primeiro, as máquinas não têm família e, portanto, não deixam cá ninguém. Não precisam de oxigênio, nem água, nem comida às toneladas para fazer a viagem que vai demorar vários anos.
conseguem movimentar-se, se forem bem desenhadas, conseguem movimentar-se em ambientes que são absolutamente mortais para seres humanos, em termos de temperatura, em termos de composição química, de radiação, tudo mais, e fazem o seu trabalho. E nós temos em Marte um exemplo extraordinário de, ainda umas máquinas relativamente simples, que são os 2 rovers Spirit e Opportunity, que foram desenhados para durar 90 dias e que funcionam com painéis solares. E isso foi muito interessante, foi uma escolha muito interessante, porque um deles, ao fim de muitos anos, ainda funciona e continua a explorar Marte, com os instrumentos bem, que eram relativamente limitados, mas isso revela o poder de uma máquina bem desenhada a fazer trabalho científico útil de longa duração num ambiente completamente inóspito. Ele foi desenhado para durar 90 dias, mas depois havia uma paródia no laboratório de propulsão espacial, Jet Propulsion Lab, na Califórnia, que era entre os engenheiros que construíram aquilo, que era a aposta de quem era o engenheiro que fazia a peça que ia falhar primeiro. Ninguém queria ganhar esse prémio. E, portanto, elas foram feitas para durar 90 dias, mas uma delas ainda funciona em perfeitas condições. Portanto, eu acho que a exploração robótica, com base em instrumentos munidos de inteligência artificial, pode, no futuro, não é no imediato, mas pode, no futuro, proporcionar descobertas excitantes para os seres humanos que ficam cá, porque, no fundo, aquelas máquinas vão ser os nossos embaixadores nesses planetas onde nós não podemos ir. E nós estamos a pensar em planetas, essa visão um bocadinho centrada no homem de planetas, terrenos, não sei o quê, mas uma máquina que explorasse o interior de Júpiter. Nós temos, porque nós já lançámos uma sonda para o interior de Júpiter que resistiu uns milhares de quilómetros de entrada na atmosfera, depois foi esmagada pela pressão, mas, portanto, podíamos imaginar uma máquina que voasse na atmosfera de Júpiter durante anos e anos e fosse fazer medidas e fosse tentando descobrir o que lá se passa, porque Júpiter é muito grande. A grande mancha que nós vemos, não vamos ver Júpiter hoje, mas a grande mancha que se vê nos telescópios de Júpiter, cabem lá várias terras, portanto há muita coisa para explorar nesses planetas e os seres humanos nunca irão lá. Portanto, a maneira de podermos vir a saber essas coisas maravilhosas que lá estão e que ainda nem sequer conhecemos é com o nosso engenho, e esse é o nosso poder, é isso que nos tirou das árvores e nos trouxe aqui hoje, construir máquinas capazes de sobreviver nesses ambientes onde nós não iremos sobreviver, porque nós evoluímos para ser isto, estar neste ambiente, aqui nesta terra, com oxigênio, com água líquida à superfície e uma temperatura mais ou menos simpática à volta dos 20 e poucos graus. E se durante a nossa vida encontrássemos vida no nosso sistema solar ou no sistema solar ou fora, que impacto é que, às vezes pensas nisso, pensas que impacto é que isso teria? Seria fenomenal. Tu acreditas e achas que ainda vai acontecer no nosso tempo? Isso não sei. Não é mais uma vez, é sempre interessante fazer futurologia e depois de ser desmentido pela realidade. A minha convicção, tendo em conta a diversidade do que é a vida na Terra, é que provavelmente haverá vida em imensos sítios. Se calhar haverá vida em Marte, ou um sítio um bocadinho mais exótico, Vênus, onde nós já enviámos sondas e não a conseguimos reconhecer. Poderá haver vida em Titã, que é um planeta extraordinário, porque tem a possibilidade, é um planeta muito parecido com a Terra, no sentido de que à superfície tem um ciclo de chuva e líquido e vapores que parece o da Terra, mas não é com água, é feito com metano. Portanto, acontece tudo a temperaturas muito mais baixas. Portanto, poderíamos imaginar uma vida, esta seria completamente alienígena, porque não é baseada em água, à superfície de Titã. Mas Titã é um planeta extremamente interessante, porque já se sabe, da zona da Cassini, que no seu interior existe água líquida, na profundidade. À volta de 200 km de profundidade existe água líquida. E, portanto, podemos pensar, portanto, é água líquida, está isolado do Sol, é o tipo de condições onde podem crescer as bactérias que fazem o metabolismo que nós estudamos no laboratório. Portanto, nós podemos pensar Titã como um planeta fantástico onde teríamos vida de um tipo à superfície e vida de outro tipo no interior. Como é que as vamos descobrir? Elas alguma vez irão falar umas com as outras. Portanto, há todo tipo de possibilidades aí no universo para nós explorarmos, para nós pensarmos. E só podemos explorar isto com máquinas desenhadas
para explorar estas hipóteses. E, no fundo, o desenvolvimento, até os desenvolvimentos tecnológicos que permitem ao mundo descobrir os planetas, são nesse sentido. O nosso engenho permite-nos fazer instrumentos cada vez mais sofisticados à medida que o nosso conhecimento se expande. E como és otimista, deves imaginar que vai haver uma colaboração entre nós e estes seres alienígenas, que não nos vão atacar, que não vão ser maus para nós como nos filmes de extraterrestres. É muito difícil fazer conjecturas sobre a psicologia de um ser alienígena. Que pode nem ter de si. Se for um ser sentiente relativamente sofisticado, ou até mais sofisticado que nós, eu penso que eles terão coisas mais interessantes para fazer do que andar por aí a destruir planetas pelo universo. Mas isso é a minha visão. E tu? Eu acho que um dia nós vamos estar sentados e de repente chega um OVNI, não é? Os jornalistas com as câmaras e depois sai lá de dentro uma equipe de futebol. O Cristiano Ronaldo. Não sei o lado do sítio, não é? O Cristiano Ronaldo. Mas tu acreditas que ainda no teu tempo? Eu nisso sou otimista. Né? Ok. Nisso sou otimista. Okay. Não, eu acredito que não tardará, se calhar, assim, tanto tempo para encontrarmos vida fora da Terra, ou pelo menos identificarmos fortes evidências para a vida fora da Terra. O problema que eu vejo muitas vezes, como também o Ricardo disse, é como é que nós a identificamos, porque de facto a vida pode existir em formas muito diferentes, não é? E deixar indícios muito diferentes. O Ricardo mencionou há pouco que a Terra, quando a vida se formou na Terra, a Terra era muito diferente, e se nós olhássemos para a Terra na altura, provavelmente não acharíamos que existiria vida na Terra, não é? E portanto essa é a grande dificuldade. Agora, eu creio que durante o nosso tempo de vida, ou seja, durante os próximos 30, 40 anos, teremos evidências para isso, ou teremos pelo menos a capacidade para começar a encontrar os primeiros vestígios, vamos dizer, de vida, ou pelo menos apontar, estudar atmosferas de planetas extrasolares e conseguir compreender que pelo menos não podemos excluir que lá existe a vida. Eu creio que estamos muito bem encaminhados para isso. Por exemplo, estamos envolvidos em desenvolver instrumentação que daqui a 10 anos vai permitir justamente estudar atmosferas de planetas extrasolares e estudar a sua composição química num detalhe suficiente que nos permite, por exemplo, perceber se tem oxigênio, se não tem, planetas como a Terra, portanto, perceber se tem oxigênio ou não tem, perceber se tem dióxido de carbono, não tem. Obviamente estou aqui a dar exemplos típicos, não é? Mas vão-nos permitir estudar as atmosferas desses planetas a um ponto que nos podem dar uma ideia já muito positiva se existe ou não vida nesses sítios. Eu acho que se calhar as pessoas depois não vão logo acreditar, porque já houve tantos falsos anúncios de... Nem as pessoas, nem os cientistas. Os cientistas têm uma particularidade... São pessoas, é preciso esclarecer isso, que são pessoas. Como qualquer outra que está aqui sentada, mas os cientistas, normalmente, quando fazem uma descoberta, desconfiam. Sobretudo quando é uma descoberta complicada, desconfiam e depois voltam a desconfiar e só quando já desconfiam da desconfiança é que começam a acreditar. Portanto, essa tem que ser um pouco a atitude científica, ou seja, temos que olhar para a coisa de formas diferentes, de várias maneiras, e quando depois de muitas experiências, de muitas observações, concluímos que de facto não encontramos outra explicação, então aí dizemos, ok, provavelmente é isto. Esta é a atitude correta. Às vezes não é essa a atitude que vemos, mas essa é a atitude que devemos ter. E feitas por equipas independentes e com os mesmos resultados, não é? Exatamente. E só assim é que... muito bem. Vamos, se calhar, acabar aqui vamos passar à audiência, não? Sim. Vamos passar à audiência. Ainda por cima, hoje temos as condições muito boas para fazer observação e temos telescópios no Jardim das Oliveiras, onde vamos poder ver a Lua e Marte. E há um microfone que vai circular na sala, portanto vamos abrir a perguntas da audiência. Boa noite, obrigado pela conferência. Para finalizar,
não querendo ser pessimista, obviamente, nós seguimos Marte desde o início da nossa exploração espacial com um grande objetivo. A Lua foi o primeiro sítio onde aterramos, com os seres humanos, mas Marte sempre foi o país que nos entusiasmou para a exploração espacial. A minha pergunta é a seguinte: desde muito cedo que vimos propaganda sobre este planeta e todos os governos internacionais têm investido avultadas quantidades de dinheiro para tentar chegar lá o mais cedo possível. A pergunta é a seguinte: supondo que as primeiras missões correm mal e não conseguimos chegar lá com seres humanos, como é que a ciência, as pessoas, como é que a ciência, os políticos e os cientistas vão conseguir enfrentar uma possível falta de acreditação para poder atingir Marte, o nosso sonho? Queres começar? Queres que eu comece? Força. Ok. Obrigado. Um político seria uma pessoa melhor para responder a essa pergunta, mas eu posso responder do ponto de vista da ciência. Do ponto de vista da ciência, nós queremos expandir o conhecimento humano. E, portanto, a ida a Marte com humanos não é rigorosamente necessária para fazer essa expansão. Nós, neste momento, já estamos a fazer a exploração de Marte com instrumentos robóticos e podemos desenhar e enviar esses instrumentos. Há uma extraordinária vantagem em fazer a exploração com instrumentos robóticos, que é se crashar, ok, foram uns milhões que se perderam, mas não morreu ninguém. Aparece nas notícias, naquele dia, e nunca mais aparece. Se morrer um astronauta, seja a caminho, seja na aterragem, seja durante, seja no caminho de volta, vai ser um desastre do ponto de vista de relações públicas. É? E ir um astronauta é extraordinariamente caro. É extraordinariamente caro porque a nave tem de durar uns 3 anos, pelo menos, assumindo que vai lá abaixo, dá assim um passeiozinho, ao estilo da Lua. Vai lá abaixo, dá assim um passeiozinho, pega umas pedras, traz para dentro e vai-se embora. Demora pelo menos uns 3 anos e a órbita tem de estar bem alinhada entre os dois planetas para a viagem ser a versão curta. Tem de levar comida e água para esse tempo todo. Tem de ser uma nave com uma redundância extraordinária. Eu vou dar aqui um exemplo que mostra como o espaço é extraordinariamente hostil aos seres humanos numa coisa trivial. Os Space Shuttles, que agora foram reformados, os Space Shuttles tinham 5 computadores de voo. Eram redundantes uns em relação aos outros. Ou seja, por redundante, se calhar aqui crianças não sabem o que significa a palavra, redundante é, existem várias peças que fazem a mesma coisa. E se uma avaria, começa a outra. Portanto, tinha 5 computadores de voo. Houve uma missão que aterrou no 5º computador. E o Space Shuttle ia só aqui à órbita baixa e voltava, muito longe. Uma missão em Marte tem que ter uma redundância louca, a menos que nós sejamos temerários e queiramos arriscar a que morra alguém. O facto de uma missão a Marte não ser bem sucedida, com humanos não ser bem sucedida, não corta nenhuma credibilidade da ciência que se pode fazer em Marte, das descobertas que lá se podem fazer, se calhar corta a credibilidade das decisões, e essas são decisões mais políticas, de enviar genuinamente um humano. Eu, como cientista, para já, consigo imaginar o desenvolvimento de instrumentação que seja capaz de fazer todo o tipo de pesquisa que me passe pela cabeça à superfície de Marte, sem precisar de lá pôr uma pessoa. Agora posso dar uma perspectiva diferente. Se calhar um poeta quer ir a Marte, quer mexer naquele chão, quer sentir o abanar daquela atmosfera rarefeita quando passam os remoinhos. E é completamente diferente, isso também é uma dimensão humana. Mas não é ciência. Portanto, o que é importante e tem a ver com as escolhas sociais é o que é que nós valorizamos. Porque tudo isto, um pouco como eu estava a dizer há pouco, em relação à Estação Espacial Internacional, acaba por resultar em dinheiro. E nós, como sociedade, temos de decidir em que é que gastamos o dinheiro limitado que temos. E podemos decidir em muitas coisas. Podemos decidir em fazer guerras. Custa uma fortuna, custa mais do que ir ao espaço, custa mais do que ir a Marte.
Podemos decidir ir a Marte, podemos decidir em garantir que acaba a fome no mundo já amanhã. Mas são escolhas da sociedade globalmente. E é o que me ocorre responder neste momento. Não sei se o Fernando quer acrescentar alguma coisa. Havia aqui uma pessoa à frente, se faz favor. Obrigado. Boa noite. Há várias perguntas que eu poderia fazer, mas eu quero fazer, há uma que quero fazer, que é o seguinte: vocês têm vindo a falar em vida, e há muitas formas de vida, evidentemente, e aquilo que eu penso que para todos seria interessante é encontrarmos uma vida com a qual, de alguma forma, pudéssemos comunicar. Obviamente, se for uma vida baseada na mesma bioquímica que a nossa, isso eventualmente será possível. Minha pergunta é, voltando ao princípio que o Ricardo estava a falar, que existe vida que se baseia, por exemplo, em respirar metais. Ou vamos pensar numa vida em que, em vez de ser baseada no carbono, é baseada no silício. Ou, eventualmente, até uma vida baseada como, por exemplo, há um livro do Stanislaw Lem que se chama The Invincible, e que a vida basicamente são estruturas metálicas que são capazes de se agregar e de reagir como, de alguma forma, àquilo que o rodeia. A minha pergunta é, essas outras formas de vida podem estruturar-se de forma a poder comunicar connosco? Será possível pensar numa coisa assim? Parece-me que é para mim. A resposta honesta é não sei. Porque, de facto, ainda não os encontramos, portanto, não sei. A pergunta entra num campo que nós não discutimos aqui, ou que eu só abordei superficialmente no início, que é o que é que chamamos de vida. Agora, uma vida sentiente, e uma vida que evolui para além do nível bacteriano e que domina o seu ambiente como nós dominamos o ambiente na Terra, é expectavelmente curiosa sobre o universo e, portanto, tentará descobri-lo e conhecê-lo. E encontrando outras manifestações que reconheça como vida, tentará entrar em contacto. E eu aí iria um bocadinho escudar-me das ideias do Carl Sagan, que foram passadas até a filme e tudo, no filme Contacto, e a maneira mais fundamental de duas entidades de origens completamente diferentes comunicarem é ao nível da matemática. Porque a matemática mais simples acaba por ser universal dentro deste universo. E, portanto, uma comunicação que se baseie na matemática como ponto de partida seria o que eu imaginaria, e esta ideia não é minha, é do Carl Sagan, porque, de facto, o contacto que eu recebia era a emissão dos números primos através de emissões de rádio. E, portanto, 1, 3, 5, 7, por aí fora, e, portanto, isto, não há nenhum fenómeno natural que dê origem a isto, e, portanto, era evidente que estávamos a receber uma comunicação de alguém, ou de alguma entidade. Agora, quais as intenções? Vem um bocadinho quase na sequência da pergunta de há pouco. Quais as intenções dessas entidades alienígenas? Nós não sabemos, mas a mim custa-me acreditar que uma civilização avançada tenha por objetivo último destruir todas as outras civilizações do universo. Parece-me tonto, mas se calhar é da minha visão de primata daqui da Terra. Boa noite. Para já, obrigado pela conferência que deram. Em segundo lugar, eu tenho um comentário e uma questão. Um comentário é, quando nós conseguirmos construir tecnicamente um sistema de propulsão que seja capaz de dar uma percentagem significativa da velocidade da luz, temos uma questão. Para nós na Terra, vamos efetivamente demorar os 9 anos a ir e a voltar de próxima de Centauro. Para o astronauta, não. Há a contração do espaço-tempo, descrita pelo Einstein, o tempo de nave não será o mesmo que o tempo de Terra. Portanto, só essa questão. Uhum. Penso que isto ainda não foi contestado, certo? Quanto a essa questão. A outra é relativamente à vida nos planetas. Eu assisti a este ciclo de conferências, com exceção da terceira, que tive pena, mas não conseguimos vir, e
Fala-se muito na vida em Marte, fala-se muito, hoje falou-se em Enceladus, falou-se em Titã, no satélite de Saturno, falou-se ano passado na segunda daquilo que eu acho que é o sítio mais provável no sistema solar de existir vida, fora a Terra, obviamente. Contém água líquida, sabemos que contém água líquida, tem tectónica de placas que é toda feita por gelo, chama-se Europa e é um satélite de Júpiter, em que o aquecimento interior é dado pelas forças de maré provocadas por Júpiter. É ou não mais provável existir vida tal como nós entendemos a Europa do que nos outros sítios que foram falados? Ora bem, se é mais provável ou não, eu não sei, mas a Europa tem todo um conjunto de elementos que lhe permitiria ter vida que seria reconhecível por nós se fôssemos lá, porque tem tectónica de placas, como disse muito bem, de gelo à superfície, tem um oceano de água salobra, porque é água muito salgada, porque a temperatura, apesar de tudo, é abaixo de zero, e esse oceano tem uma característica muito importante para haver vida, e que tem a ver com o inorgânico da minha investigação, que é um oceano que toca o fundo rochoso do planeta. Porque se for um oceano de água líquida no meio de gelo, e a água no meio de gelo não tem aqueles outros elementos, como o ferro, da nossa hemoglobina, para conseguir fazer a vida, pelo menos que nós sejamos capazes de reconhecer. É preciso essa diversidade de elementos químicos para fazer a vida. Portanto, a Europa tem todo esse potencial. Porque é que nos últimos anos, após décadas de as pessoas estarem apostadas em Europa, começa a haver um foco em Enceladus. Primeiro, são luas do mesmo planeta, portanto, o esforço tecnológico a Europa é de Júpiter, mas o esforço tecnológico para ir a estes planetas exteriores é tremendo. E em Enceladus mostrou-nos geysers ativos ao longo de vários anos, o que significa uma porta de entrada para aquele ambiente onde eu disse há pouco, durante a parte que estávamos aqui no debate, que é compatível com a sobrevivência de um organismo que temos na Terra. O problema da Europa é que nós vemos que deve haver atividade do mesmo género, porque tem a tal tectónica de placas de gelo, e há sítios onde aquele gelo está sujo. E aquela sujidade, entre aspas, é matéria orgânica, são compostos de carbono. Mais um sinal de que há ali qualquer coisa em baixo que é parecido com o tipo de vida que temos na Terra. Mas, ou descobrimos uma porta de entrada, ou tecnicamente é tremendo, porque pensa um bocadinho na prospecção de petróleo na Terra. Os poços de petróleo mais fundos que temos na Terra para ir buscar petróleo são à volta de 4 km. Estima-se que a espessura das placas de gelo em Europa até chegar ao tal oceano de subsuperfície seja à volta de 100 km. A tecnologia necessária para fazer uma perfuração desse tipo é tremenda. Mesmo assim, nós já temos um teste que foi feito na Antártida. A Antártida é o recreio dos astrobiólogos, porque é a coisa que mais se parece com todos estes planetas estranhos onde vamos tentar encontrar outra vida. Porque a Antártida é um sítio fantástico, porque debaixo daquela calote de gelo que tem à volta de 4 km de espessura, com aquela pressão toda, no fundo há lagos. Lagos que se formaram quando aquele gelo se acumulou e onde ficou vida encapsulada ao longo de milhares ou milhões de anos, conforme o lago. E tem-se feito ao longo dos últimos anos o desenvolvimento da tecnologia para fazer perfuração ao longo de 3, 4 km, depende dos sítios, em que se consiga chegar lá abaixo sem contaminar, que esse é o grande risco, e quando nós vamos à procura de vida nos outros planetas, não falámos ainda aqui hoje, mas é o perigo maior que nós temos. Nós chegamos a um planeta, metemos uma máquina, encontramos vida, trazemos para cá, e é a bactéria do intestino do técnico que fez a máquina. Está tudo estragado. Portanto, este perigo de estragar quando vamos à procura é real e premente, e há toda um conjunto de regras que a NASA, que é quem tem mandado sondas mais longe e com mais frequência, tem sobre proteção planetária, para garantir que os instrumentos que nós mandamos não contaminem
o que estamos a tentar descobrir, porque senão é um desastre. E mesmo o rover que existe, está hoje em dia a operar em Marte, foi recentemente desviado da sua rota, porque a sua rota levava-o por uma daquelas escorrências que se pensa que seja a água salobra que ocorre em algumas encostas em Marte, porque a maneira como aquele rover foi descontaminado não corresponde aos padrões que agora se tem para proteção planetária, e não queriam arriscar aquilo ao passar ali, levasse de alguma forma um esporo, um bicharoco como aqueles que eu falei há pouco dos tardigardes, e que depois daqui a 50 anos outra sonda fosse lá e diz: epa, temos aqui um bicharoco mesmo fixe, ao final é de cada terra. Portanto, há esse perigo. Mas sim, a Europa é plausível, mas teríamos de descobrir um ponto de entrada, porque a vida pode estar lá, mas não nos ser acessível com a instrumentação que temos agora para a descobrir. Mas é claramente plausível por aquelas razões. Tem água líquida, tem matéria orgânica, e essa água líquida está em contacto com o fundo rochoso. Portanto, tem todas as condições para poder gerar vida. Boa noite. Eu assisti a estes este ciclo de conferências de Marte, e um aspecto que eu achei muito interessante e que até me deu uma certa graça, que é as propostas, primeiramente, como é que lá podemos ir, de que modo é que podemos ir, de que modo é que nos podemos preparar para ir, e depois chega-se à conclusão que, se vocês desculpem, mas realmente não podem lá ir, porque é totalmente impossível, a atmosfera é totalmente rarefeita, digamos que a temperatura é de 120 graus negativos, nem pensem nisso. Então vamos trabalhar de outra maneira. Bom, esse 120 graus foi, mas nunca mais se pensou em pôr o homem, ou seja quem for, novamente no planeta. Terá sido uma mudança de paradigma da própria NASA relativamente a isso, ou porque chegou à conclusão que o homem não havia pessoas suficientemente capazes de dominar as situações para chegar à Lua. Portanto, a solução que depois se está aqui a pôr é construir máquinas. E as máquinas substituem o conhecimento humano. Eu pergunto, é um conhecimento indireto? Esse conhecimento indireto é suficiente? O conhecimento direto, se fosse possível, se fossem possíveis as viagens, não seria muito mais preciso no âmbito da ciência, de saber exatamente o conhecimento de cada um dos planetas, e neste caso de Marte, passarmos a vida a viver de sondas, de missões que nós apenas conhecemos a partir do momento em que as condições atmosféricas permitem que nós saibamos ou conheçamos as informações que nos transmitem. Vivemos um bocadinho numa certa incoerência, se me permitem, neste nível. Ou seja, estuda-se à distância, mas eu interrogo se o estudo à distância é suficiente para se estudar de facto. É essa a sua pergunta, não é? Exatamente. Para ti, não queres responder? Eu não tenho dúvida que é suficiente, e nós podemos pensar que mesmo a ciência que nós fazemos aqui na Terra, nós estamos lá, mas usamos equipamentos, usamos instrumentos que nos fazem as medições. Portanto, aquilo que nós estamos a dizer no fundo é que nós mandamos para lá esses instrumentos e com esses instrumentos conseguimos fazer as medições que faríamos se lá estivéssemos. Portanto, não é muito diferente nesse sentido. Do ponto de vista da astronomia pura, ainda é mais distante, não é? Portanto, tudo o que nós fazemos com a luz que nos chega dos astros, e com essa luz conseguimos descobrir o que descobrimos. E mesmo aquele conceito romântico, não é, do astrónomo que está no telescópio a olhar para um buraquinho, já nem é assim, não é? Nós estamos em frente a um computador a analisar os dados que são registados por um detector e que são tratados dentro do computador, e nós estamos a analisar estes dados, não é?
Portanto, eu não creio que haja por aí nenhum fator limitativo. É perfeitamente natural e de alguma forma prático também, não é? Porque, como o Ricardo disse, se nós tivéssemos que ir a esses planetas para fazer as medições, ia ficar muitíssimo mais caro, ia ficar muitíssimo mais difícil, ia demorar muito mais tempo para fazermos, se calhar no final, a mesma coisa, do ponto de vista E o científico. controle da contaminação seria um desafio ainda maior, não é? Um desafio. No fundo, a questão de mandar uma pessoa, também voltamos à questão política, não é? Muitas vezes é uma afirmação de poder e de que tem mais impacto ao nível da política. Quando houve a ida à Lua foi muito uma afirmação política. Mas eu não quero com isto diminuir o interesse científico e tecnológico, sobretudo, de uma aventura dessas, porque ao desenvolvermos esse género de tecnologias que permitam levar alguém a um outro planeta, pelo caminho eu estou certo que vamos aprender muitíssimas coisas que nos vão ser úteis no nosso dia-a-dia. Não nos esqueçamos, eu gosto sempre deste exemplo, que o teflon das frigideiras foi inventado por causa dos foguetões, quer dizer, senão não tínhamos frigideiras antiaderentes e a nossa vida na cozinha era mais complicada. Portanto, devemos à era espacial a capacidade de fazer um ovo estrelado sem colar. E o velcro dos sapatos. O velcro, exatamente. É que calçaram 2 anos sem velcro. Nós estamos envolvidos numa missão espacial que vai ser lançada em outubro deste ano, que se chama KEOPS, que é uma missão que vai, é um pequeno telescópio que vai estudar planetas em torno de outras estrelas, e uma das coisas que ele leva é uma plaquinha que tem desenhos feitos por crianças do secundário de todos os países que estão envolvidos no consórcio. Portanto, o Instituto de Astrofísica fez também uma campanha, recolheu desenhos de escolas e há, não sei agora o número, se calhar o João Roteiro que está ali sabe o número, mas há umas centenas de desenhos de alunos portugueses que vão para o espaço. Não é? É uma plaquinha, portanto é gravado, muito pequenino, e a dada altura andavam a discutir como é que nós vamos colar a placa no satélite. Não é? E a dada altura alguém disse, a melhor é o velcro, portanto aquilo vai colado com velcro, portanto é um exemplo. É cola universal. É cola universal, é fantástico. E como nós temos aí mais, nós hoje vamos querer ser astrónomos românticos, não é? E vamos querer ver, espreitar. Exatamente. Portanto, acho que temos tempo para mais uma pergunta ali atrás. Olá, boa noite. Já agora, obrigado por mais uma palestra. Esta pergunta é para o Ricardo. Numa pergunta anterior já se tocou neste ponto assim de raspão. Minha pergunta para o Ricardo é se ele acredita ou não, ou se acha o contrário, que o DNA, o RNA e os aminoácidos e as proteínas são iguais para todas as formas de vida que nós possamos algum dia encontrar. Obrigado. Ok. Enquanto cientista eu não acredito em coisa nenhuma. Há hipóteses e há observações experimentais. Tendo dito isto, a probabilidade de ser esta a única solução, dada a diversidade dos elementos químicos que existe no universo, dada a diversidade de condições, e o Nuno até terá mais informação que eu, a diversidade de condições que existem nos planetas, nos outros sistemas solares, até mesmo no nosso, mas então ainda nos outros sistemas solares, com mundos estranhos, grandes, junto às estrelas e longínquos e de tudo, eu acho altamente improvável que quando descobrirmos, e repare no quando, descobrirmos outras vidas, elas venham a ter DNA como o nosso, e RNA, e proteínas como as nossas, com os mesmos aminoácidos. Acho muito improvável. Há uma base físico-química para a vida na Terra ser como é, que tem a ver com a gama de pressões e temperaturas que existem na Terra, portanto existem num planeta deste tamanho, à distância a que a Terra está do Sol. Quando se vai para um planeta maior ou mais pequeno, a distâncias diferentes da sua respectiva estrela, as condições de temperatura e pressão são diferentes. E, portanto, as solicitações nas moléculas que lá se formam, em termos de estabilidade, quanta radiação existe ou não existe, vão ser diferentes. Portanto, a composição química, até dos elementos usados,
Há pouco, numa pergunta anterior, falou-se do silício. Porquê é que não há na Terra vida baseada em silício? Porque a ligação silício-silício é mais fraca que a ligação carbono-carbono. E, portanto, com a quantidade de radiação que existe na Terra, é mais frágil. E, portanto, não subsiste o suficiente para se poder sofrer o processo de evolução e dar origem a um ser vivo. Em alternativa, a ligação oxigênio-silício, e também há, e são os silicatos, são as rochas. Silicatos. É extremamente forte. Mas não ramifica. Isso é um desastre. Porque as proteínas, em particular, resultam daquela ramificação das cadeias laterais dos aminoácidos, depois lhes dá aquelas estruturas diferentes e as suas formas e a capacidade extraordinária de fazer coisas diferentes. Portanto, eu achei altamente improvável que os tipos de vida que nós viemos a encontrar aí por esse universo fora venham todos a ter ADN e RNA. Vai ser diferente, certamente. Eventualmente iremos encontrar aquilo que se chamaria uma taxonomia, ou seja, uma classificação de tipos de vida conforme os tipos de planetas onde estão. Aí se calhar sim. Ou seja, um planeta que seja quase uma Terra 2, em termos de composição química, distância à sua estrela, densidade da atmosfera, nem sequer é a composição, se calhar esta solução, uma solução muito parecida, poderá ser encontrada. Planeta diferente, eu duvido. Que é uma pena que o DNA é uma molécula tão linda. Há de haver outras Se tivermos uma última pergunta muito curta e de resposta muito rápida. Temos aqui uma criança e uma senhora ali. Temos que dar prioridade à criança. Pode ser. Há pouco disse que a sociedade tinha que escolher no que apostar o dinheiro. Acha que faria mais sentido apostar nos estudos de Marte, do Sistema Solar, para estudar mais precisamente, ou para além do Sistema Solar? Começar a investigar mais para além do Sistema Solar. Ok. Isso é uma pergunta política, pões-me um bocadinho em xeque aqui com o Nuno, mas, sendo racional, se nós apostarmos no Sistema Solar, a probabilidade de conseguirmos lançar mais instrumentação, instrumentos melhores, eventualmente até mandar lá uma pessoa, é muito mais alta do que se for fora do Sistema Solar. Isto não significa de que, tendo em conta a vastidão do tamanho do universo, e como não disse, a ideia que temos hoje em dia é que quase todas as estrelas que vemos no céu quando formos ali fora terão planetas à sua volta, há muito mais por onde encontrar vida e planetas interessantes. Okay? Mas se o objetivo fosse, e portanto isso tem a ver com as escolhas que se faz, o que é que nós queremos? Queremos encontrar uma vida diferente e queremos saber como é que ela é, saber se é feita com DNA e RNA, como perguntaram há pouco ou não, ou queremos encontrar indícios de vida. Indícios de vida, procurar no universo todo, é se calhar uma melhor opção do que procurar só aqui nesta meia dezeca de planetas que temos no nosso Sistema Solar. Portanto, tem a ver com o que é que queremos. E portanto, implica que a sociedade escolha conscientemente o que é que quer. Eu posso complementar a resposta. Eu acho que não é preciso fazer a escolha. Ou seja, se nós muitas vezes pensamos neste sentido de escolhermos A ou B, mas a ciência como um todo dá-nos muita coisa e diferentes abordagens são importantes e complementares. Nós, pela descoberta de exoplanetas, conseguimos perceber hoje melhor como é que a Terra se formou. E, portanto, eu acho que tem que se apostar nas várias coisas. Obviamente que há momentos em que é aquilo que se percebe, é o próximo passo, mas tem que se apostar em várias coisas ao mesmo tempo. É um bocadinho como uma pergunta, ainda porque é que andamos a apostar na ciência e quando há pessoas a morrer à fome? É porque a ciência também ajuda a resolver os problemas da sociedade. E, portanto, as coisas estão todas misturadas e eu acho que nós não podemos fazer... Seria um erro fazer uma escolha tão radical assim. É importante apostar nas várias áreas porque muitas das coisas que hoje sabemos que vêm da ciência apareceram
por acaso, ou seja, quando se estava a fazer investigação naquela área, nunca se imaginou que um dia se ia encontrar aquilo, ou que se ia desembocar naquele resultado. E, portanto, é preciso muito cuidado quando se faz apostas na ciência, porque a ciência anda à procura do desconhecido, e o desconhecido é isso, nós não sabemos o que vamos encontrar. Acho que é a maneira perfeita para acabarmos essa frase. E convido a todos a acompanharmos até ao Jardim das Oliveiras, que eu agora não consigo apontar onde é que é, eu sou um bocadinho, para vermos como os astrónomos no tempo de Galileu. Mais ou menos. Exatamente. Obrigada a todos, foi um prazer.